Caro amigo do Instituto, hoje nós temos um vídeo que eu quis gravar sobre as pesquisas eleitorais. Por que as pesquisas eleitorais no Brasil e no geral no mundo inteiro dão sempre errado, ou frequentemente dão errado, favorecendo a esquerda? Nós vamos tratar disso nesse vídeo. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Se você está chegando pela primeira vez, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Aqui embaixo há o botão de inscrição e ao lado do botão um pequeno sino para ser ativado para que você possa receber os avisos dos novos vídeos. Nós, aliás, já colocamos aqui no canal uma explicação sobre isso. O YouTube não está mandando mais os e-mails. É preciso também no seu celular habilitar as notificações do YouTube. E também do lado do botão de inscrição há o link Seja Membro. Entre nesse link para ver as vantagens de ser membro do canal. Ali vai abrir um pequeno vídeo explicando isso. Então, o vídeo de hoje é um vídeo sobre as pesquisas de opinião. Por que elas sempre dão, ou quase sempre dão favoráveis às esquerdas? Há 3 pontos principais que eu quero tratar nesse vídeo, que é sobre as perguntas direcionadas, o tipo de amostragem e a interpretação dos dados. Isso supondo, em tese, que os institutos todos que fazem essas pesquisas sejam sérios. Mesmo assim, mesmo eles sendo sérios, por causa desses 3 pontos, há muita facilidade das pesquisas saírem erradas. Evidentemente, o primeiro ponto é mais explícito, que é a pergunta direcionada. Agora, há um outro ponto também de fundo, que é o Brasil profundo. O Brasil que se opõe a esse país de superfície que aparece na mídia e que muitas vezes é o país sobre o qual vai ser feita a amostragem através da qual se colherá a opinião dos eleitores. Daqui a alguns meses o Brasil terá eleições, os Estados Unidos estão tendo eleições, outros países também, e essa pergunta é sempre feita. Por que essas pesquisas dão errado? Então nós vamos ver esses 3 pontos principais, que são questões mais técnicas. Depois um ponto mais profundo. O Brasil tem um país de profundidade, que não é esse Brasil que aparece na mídia, na superfície dos discursos, muitas vezes dos políticos, da imprensa, das televisões e assim por diante. Bom, antes disso eu vou contar um fato. Um fato que aconteceu quando este que está gravando o vídeo aqui era bem menor. Estava ainda no colégio, no 2º grau, naquela época o ensino médio chamava 2º grau, e com outros 2 colegas colocou uma espécie de jaleco branco e ia na rua, em Brasília, fazer entrevista perguntando para o público o que eles achavam de um tema específico. Então nós saímos às ruas com jalecos brancos, entrevistando as pessoas. Nós nos apresentávamos como membros do Departamento de Astrofísica da UNB. Eu nem sei se a UNB tem esse Departamento de Astrofísica. E fazíamos uma pergunta muito específica e, ao mesmo tempo, inacreditável, assim como foram as respostas. Nós perguntávamos, primeiro nós dávamos uma premissa, nós dávamos uma informação. O Brasil está querendo fazer uma exploração comercial do Sol e, por isso, estava criando um foguete. E era preciso, como o Sol ficava muito longe, encontrar um planeta para poder fazer uma parada intermediária e abastecer o foguete antes de continuar para o Sol. Mais ou menos como alguém que faz uma viagem de São Paulo para Brasília, tem que parar em algum lugar para abastecer o carro. E nós perguntávamos se o abastecimento deveria ser em Mercúrio, que, se eu não me engano era o planeta mais próximo do Sol, ou em Plutão. Naquela época, Plutão era também um planeta, e ficava exatamente do lado contrário do caminho. Era como se dissesse para a pessoa, para ir de São Paulo para Brasília, nós devemos parar em Uberlândia, que está no caminho, ou descer para Porto Alegre. E as respostas eram aleatórias. Quase todo mundo dizia, sem o menor receio, qualquer uma das opções, Mercúrio ou Plutão. Mercúrio ou Plutão, Mercúrio ou Plutão. Não havia muita diferença porque eles não sabiam. As pessoas nas ruas não faziam nem ideia se Mercúrio ou Plutão estava mais próximo do Sol. Houve uma pessoa só que achou que a pergunta estava um pouco estranha. Depois que nós insistimos, ela respondeu, não, então é melhor Mercúrio. Isso em Brasília, há 30 anos atrás, ou um pouco mais, e as pessoas não queriam dizer que não sabiam a resposta. No Brasil, isso é uma particularidade do nosso país, uma das muitas que o Brasil tem,
ninguém quer dizer que não sabe a resposta. Então, se chega um entrevistador e pergunta para a pessoa em quem ela vai votar, ela vai responder, ainda que ela não vá votar nessa pessoa. Isso é um dos elementos que explicam também as diferenças entre as respostas dadas aos mecanismos de pesquisa e a realidade das urnas. Mas isso não vai responder o fato de por que as pesquisas costumam sempre favorecer a esquerda. Nós vamos entrar agora nessas questões. Primeiro ponto, as perguntas direcionadas. Isso aqui são recortes que nós vamos ler depois em outros vídeos, mas eu fiz umas pequenas notas aqui para o vídeo de hoje, que é o vídeo que eu quis fazer especialmente para isso, para tentar explicar por que essas pesquisas costumam favorecer a esquerda. Esses vídeos todos que nós temos feito têm esse objetivo, de articular as pessoas na defesa do nosso país e da civilização cristã. Por isso eu faço novamente o convite, inscreva-se para não perder esses vídeos. Então nós vamos ver a questão da pergunta direcionada. Há várias formas de induzir uma resposta na pessoa. Seja para uma pergunta negativa, você não quer tal coisa, que a tendência da pessoa é confirmar, ou é dizer, confirmar na linha negativa, ou uma pergunta, por exemplo, que pegue um tema que todo mundo, no geral, concorde, mas que aplique de uma forma errada. Exemplo fácil atualmente. Já foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que equipara quase os crimes contra os animais, gatos e cachorros, com os crimes contra os humanos. A tortura ao animal é como uma tortura a um ser humano. A maneira de fazer uma pergunta que dará uma resposta de apoio a essa lei na opinião pública é começar mais ou menos assim. Você é favorável à tortura de animais? A resposta da pessoa é não. E depois vem a seguinte pergunta, que a pessoa já deu a primeira resposta. Então é preciso haver uma lei protegendo os animais, uma lei tal no Congresso Nacional, Você concorda com essa lei? Essa seria uma pergunta direcionada, muito fácil de ser feita, para dizer que, no fundo, essa lei tem que ser aprovada na linha de colocar no mesmo nível os homens e os animais domésticos. Ou uma pergunta que não seria direcionada seria aquela que fosse muito mais objetiva. Você é favorável a considerar que as penas para quem tortura um animal sejam as mesmas para quem tortura uma criança? A resposta da pessoa já seria muito mais matizada, ainda que fosse muito influenciada por causa desse ambiente, desse contexto que a mídia criou de sentimentalismo com os animais, que nós temos tratado aqui nos vídeos anteriores, já seria uma resposta condicionada pelo ambiente, ainda assim ela seria muito mais matizada. Haveria muito mais pessoas que diriam que não, que aí é demais, que uma lei ela pode proteger os animais sem equiparar os direitos dos animais aos direitos dos homens ou das crianças, como, por exemplo, o abandono de incapaz, que tem uma pena menor do que terá agora o maltrato a um animal doméstico, apenas para mostrar a falta de paridade, de equilíbrio nessa lei. O resultado dessa pesquisa vai variar de acordo com essa pergunta que for feita, uma pergunta direcionada. Depois, outro ponto comum de haver problema de interpretação de dados, ou melhor, antes de entrar na interpretação de dados, a questão da amostragem. Para uma pesquisa de opinião, um instituto de pesquisa não pode entrevistar o país inteiro, não pode entrevistar todos os eleitores, que ainda assim aconteceria aquilo que nós tratamos no começo. A pessoa poderia responder condicionada pela pergunta, poderia responder porque tem medo de dizer que não sabe, poderia responder por causa do contexto daquele momento do país, algum fato que atrapalhou o raciocínio dela. Além disso, há o problema da amostragem, que é quem será selecionado para responder essa pesquisa de opinião. Como não se pode entrevistar todo mundo, é preciso fazer uma amostragem. Existem regras matemáticas muito precisas para selecionar a amostragem. Essas regras devem ser seguidas por todos os mecanismos de pesquisa. Nem sempre seguem. Mesmo quando eles seguem, há fatores extrínsecos que atrapalham a amostragem, ou que podem atrapalhar a amostragem, como, por exemplo, o peso que é dado a certos locais que se imagina ter muito mais pessoas do que outros locais que têm muito menos pessoas. Então, se eles querem fazer uma pesquisa diferenciando o voto do interior para o voto da capital, se eles têm os dados errados do número de pessoas que moram na capital e o número de pessoas que moram no interior,
a pesquisa corre um sério risco de ser influenciada por causa desse fato. Ainda que a amostragem tenha sido selecionada corretamente, o peso que está sendo dado a cada elemento não corresponde à realidade. Então, na hora que se faz o cômputo geral, esse cômputo pode sair equivocado, mesmo que o sistema de pesquisa seja sério. No Brasil, há uma tendência muito grande de não dar o peso necessário à classe média, uma classe que é muito mais conservadora. E isso costuma também influenciar os resultados. Mas mais do que isso, e aqui eu acho que é o ponto principal desse vídeo, é o fato de que há um Brasil profundo, um Brasil real, que existe, que está debaixo desse país de superfície, que fica aparecendo nas novelas, na mídia, das pessoas que são entrevistadas nas ruas, nos telejornais, e que aparentemente representam o país. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o inspirador do Instituto, ele costumava fazer essa distinção entre o Brasil real, que é o Brasil de profundidade, e esse Brasil de superfície, oficial, que aparece na mídia, nos jornais, e na televisão, e nos rádios, e às vezes nas pesquisas de opinião. Esse não é o Brasil verdadeiro, não é o Brasil que dia a dia trabalha e através do seu esforço procura progredir. Por causa disso, sobretudo por causa disso, acima de qualquer outro fato, porque esse país acaba sendo ignorado até mesmo pelas amostragens, e isso se dá, eu acabei pulando esse ponto, mas nós vamos voltar já para ele, isso se dá com muita frequência, esse Brasil de superfície acaba aparecendo muito mais nas pesquisas de opinião. E na hora que as pessoas têm que ir, de fato, nas urnas, aquele lado conservador e aquele tempo que a pessoa já teve para maturar o seu próprio voto, ou pelo menos para ter uma noção muito mais coerente daquilo que ela quer, acaba fazendo com que o voto dela na urna seja muito mais preciso, reflita mais o seu pensamento. Apesar de que, como nós já vimos, até mesmo os candidatos muitas vezes se apresentam como conservadores. Até o Lula fez isso, não sei se lembra, você que me vê, mas o Lula, ele apresentou uma carta aos brasileiros na sua primeira eleição, no fundo, mudando o passado dele, se apresentando de terno e gravata, dando toda uma nova aparência ao discurso do PT para atrair o voto conservador do Brasil. O PT, durante muito tempo, não conseguiu esse voto por causa de que o Lula tinha um discurso muito mais radical. Então, através disso, também é possível que o eleitor acabe sendo induzido a votar, imaginando que o eleito é de determinada forma, ele acaba sendo induzido a votar em quem ele não votaria em outras circunstâncias. Mas é um voto muito mais consciente, é um voto muito mais maturado do que aquele que se faz de forma espontânea numa pesquisa de opinião. Sobre a questão da amostragem, o que eu havia me esquecido de dizer é o seguinte: isso influencia muito as pesquisas. É verdade que é possível contrabalancear, mas até um certo ponto. Há certo público que não gosta de dar entrevista, há certo público que não confia nos mecanismos de pesquisa. É difícil mensurar, ou seja, avaliar o tamanho desse público. Isso muitas vezes parte de um pressuposto subjetivo, parte de uma ideia subjetiva que alguns desses pesquisadores tenham na sua cabeça e por isso eles erram muitas vezes ao avaliar o tamanho desse público. Uma pessoa que está na rua, que tem uma tendência, por exemplo, mais conservadora, pode não querer parar para dar uma resposta a uma pessoa que está do lado dela querendo, com a prancheta, fazer uma pergunta. Ou pode ser que os eleitores de determinado candidato, por serem de uma classe social mais simples, estejam trabalhando com muito menos tempo para responder pesquisas pelo telefone. Ou quando vão para casa, querem ficar diante da televisão vendo um jogo de futebol, ao invés de responder uma pesquisa de opinião. Se esse eleitor é característico de um pensamento ou de um eleito, de um candidato, ele pode alterar substancialmente o resultado da pesquisa. Como é que fazem os mecanismos de pesquisa, os institutos de pesquisas? Eles criam sistemas para contrabalancear esses erros na própria amostragem, mas eles são sujeitos também a erros. E é por isso que às vezes acontece que eleitores de determinado candidato não apareçam muitas vezes nas pesquisas de opinião. Além disso, há algo que é mais comum do que isso, sobretudo em pesquisas na rua, que é que
que o entrevistador escolha as pessoas que estão passando na rua. É muito difícil evitar, eles são treinados, muito treinados para que isso não aconteça, mas é muito difícil evitar que ele, numa esquina, não comece a selecionar as pessoas que ele acha que seja mais fácil de pedir a resposta, inclusive pelo tempo que eles têm para poder fazer as perguntas e a meta que ele tem de pessoas a entrevistar naquele dia. Então, ele sabe que determinado tipo humano é mais propenso a responder. Se esse determinado tipo humano tem propensão a um tipo de resposta, isso pode alterar substancialmente o resultado dessa pesquisa que está sendo feita. Bom, esse vídeo tinha o único objetivo de levantar esses 3 pontos principais que nós vimos aqui, a questão da pergunta direcionada, da amostra e da interpretação dos dados, porque esses dados são interpretados na hora que eles são transmitidos para as televisões ou para os jornais. E essa interpretação dos dados, se não leva em conta esses fatores que foram aqui colocados, sobretudo, e é o mais comum, não leva em conta o Brasil profundo que de fato existe, ele acaba, ainda que não houvesse má intenção do Instituto de Pesquisa, a fornecer uma resposta muito mais tendente para a esquerda. E é o que nós temos visto nas últimas eleições. Não se pode excluir o fato de que as perguntas no Brasil, sobretudo em nosso país, são direcionadas. Isso não depende de erro involuntário. Quando a pessoa faz uma pergunta direcionada, ela quer uma resposta já escolhida. Isso, infelizmente, também acontece e acontece muito no Brasil. Se você gostou desse vídeo, compartilhe entre seus amigos para que eles também tenham acesso a essas informações e possam entender como analisar uma pesquisa de opinião. Tendo esses pressupostos, fica muito mais fácil entender qual é o resultado verdadeiro na medida que uma pesquisa de opinião dá, por exemplo, favorável a um candidato de esquerda por 5% dos votos. Na hora das urnas, esses 5% vão descer praticamente 5%, porque é um erro comum que as pesquisas têm feito no Brasil. Às vezes, erram por margens muito maiores. E com isso, nós temos esse pequeno vídeo explicando esses aspectos. Então, compartilhe entre seus amigos, deixe os seus comentários, o seu like, para que nós possamos também saber a sua opinião. E não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as próximas notificações sobre os vídeos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima! Chegamos ao final de mais um vídeo e eu gostaria de lhe fazer um convite especial para ser parte ativa nessa defesa do Brasil e da civilização cristã. Aqui embaixo há um link, seja membro. Entre nesse link e veja como você pode ser parte disso.